Olá! Hoje vamos conversar um pouco sobre o que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os vossos inimigos. E todos vocês são muito bem-vindos. Iniciando, eu gostaria de rever a leitura de dois trechos aqui que dizem assim: Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu digo-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu digo-vos que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus capítulo 20, versículos 43 a 47. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Bem, falar de Jesus sempre é muito agradável, porque, além de tudo, ele é muito atual. As palavras que foram ditas há muito tempo podem ser muito bem aplicadas hoje, na nossa vida cotidiana. Há um aspecto a considerar, que é o seguinte: todos nós sempre tomamos muito os ensinamentos de Jesus sob o ponto de vista religioso. E obviamente que isso tem seu valor, porque Jesus também queria nos religar a Deus. Porém, essas questões muito vinculadas muitas vezes a dogmas e a morais que são estranhas ao verdadeiro objetivo dele, podem nos afastar de um sentido mais prático daquilo que ele queria passar para nós. Vejamos então, quem são os nossos inimigos? Nós temos inimigos? Por quê? Por que nós achamos que certas pessoas não merecem o nosso respeito, o nosso perdão? Por que há pessoas que pensam a mesma coisa de nós? Por que nós vivemos em conflito? Por que consideramos alguns e desconsideramos outros? Jesus, certamente, queria nos mostrar o caminho da felicidade. Quando ele fala de reino de Deus e de entrar ou não nesse suposto lugar, ele não estava querendo que nós nos tornássemos santos. Ele só estava oferecendo uma chance de nós termos uma vida mais tranquila, termos menos tribulações, sentirmos menos os problemas e criarmos menos problemas adicionais àqueles que já temos. Será que
o inimigo, aquela pessoa que nos incomoda, será que na verdade ele não está querendo só um pouco de atenção? Ou será que ele não está querendo ser ouvido? Querendo ter uma oportunidade? Será que o nosso coração está preparado para as diferenças? Está preparado para o contraponto? Para o desafio, até mesmo? Todas essas questões revelam a nossa pouca evolução. Revelam que nós ainda não atingimos o entendimento que Jesus tentou nos passar de que todos nós somos irmãos. Ah, mas mesmo aquele criminoso, mesmo aquela pessoa que é muito diferente, mesmo essa pessoa, mesmo aquele que nos fez mal, até aquele que nos fez mal. Jesus não distingue quem é irmão e quem não é. Ele sempre fala que todos somos irmãos. Olha, obviamente que a pessoa que gosta de nós, a pessoa que se esforça para ser compreendida e para trilhar o mesmo caminho que temos nós, com certeza o nosso coração vai bater diferentemente em relação a esse ser do que a um irmão que procura criar obstáculos, que procura dificultar a nossa caminhada, sem dúvida. Mas será que deixá-los na categoria de inimigos vai ser melhor para nós? Qual é o nosso objetivo? O que nós queremos da vida? Que tipo de convivência que nós buscamos? Essa pergunta deve sempre ser presente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Principalmente hoje em dia, em que pensar diferente pode representar um problema. Nós temos que ousar pensar diferente, ou não, a depender da nossa vontade, mas temos que respeitar como as outras pessoas são, pensam e agem. Será que isso não vai diminuir um pouco essa inimizade que nós cultivamos? Inimizade, na verdade, assim como o ódio, dizemos sempre que o ódio é o amor doente, a inimizade é a amizade doente. Porque quando nós temos alguma pessoa em desarmonia conosco, nós precisamos, junto com ela, trabalhar essa questão e tentar melhorar o ambiente que nos cerca, que nos envolve. Nós precisamos pensar em nós, precisamos pensar na nossa tranquilidade. E só vamos conseguir isso se estivermos em equilíbrio com os demais, sejam eles quem forem. Mais ainda quando nós pensamos nos desencarnados. Jesus também, em muitas passagens, deu-nos dicas importantíssimas, porque ele falava assim, que nós deveríamos nos consertar, nós deveríamos resolver-nos com os nossos irmãos enquanto estávamos a caminho, enquanto estivéssemos a caminho com eles, né? Ou seja, quando nós estamos no mesmo plano, no nosso caso, no plano material, é tudo mais fácil. A faixa de comunicação é a mesma, os sentidos são os mesmos. E é muito mais tranquilo você procurar pelo seu irmão e resolver questões pendentes do que quando um está em um plano e o outro está em outro. Nós
não podemos pensar que seja impossível, mas é muito mais difícil. Porque cada um pode estar num momento, cada um pode ter um compromisso, cada um pode ter uma situação muito diferente que pode impedir que haja a comunhão, que haja a conversa, que haja o entendimento. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades de reconciliação, as oportunidades de viver em paz agora, hoje. Perdoar parece que faz bem para o outro, e pode até fazer bem para o outro, dependendo da situação. Mas em todos os casos, sempre, em primeiro lugar e com maior intensidade, faz bem para nós mesmos, para quem perdoa. Porque nós deixamos de ter o peso. Isso é aplicado da mesma forma na questão da amizade e da inimizade. Se nós conseguirmos desfazer as inimizades e criar amizades, nós vamos estar trabalhando para o nosso próprio bem-estar, para que nós tenhamos dias mais tranquilos, mais leves, dias mais proveitosos. Então vamos pensar nisso, hoje mesmo. Vamos tentar desfazer a lista de inimigos e criar uma lista maior de amigos. E se não for possível ter mais amigos, pelo menos ter menos inimigos. E nós podemos sim atuar nesse sentido. Nós podemos sim deixar de fazer novas inimizades. Se o outro ainda não está preparado para a decisão que nós tomarmos agora de melhorar esse círculo, pelo menos nós não vamos fomentar a animosidade. Se nós trabalharmos dessa forma, os nossos dias serão melhores. Nós vamos ver os seres humanos de outra forma. E com certeza eles também verão a nós de maneira diferente. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma ideia do que é a felicidade. Porque nós vamos deixar de trabalhar numa vibração negativa. Nós vamos deixar de viver numa constante guerra, como é aquela de quem tem inimigos. Pensemos nisso. Façamos a nossa vida melhor. Isso depende só de nós. E nós temos o apoio, nós temos a oportunidade de escutar um irmão mais velho, que é Jesus, que veio trazer para nós esses importantes ensinamentos, essas dicas, essas orientações, que, se bem seguidas, vão nos fazer melhores e vão nos fazer ter uma vida muito mais produtiva. Pensemos nisso. Muito obrigado. E agora eu queria pedir a todos para me seguirem numa prece para fechar o nosso encontro. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade, pelas boas vibrações que recebemos e pelas orientações que vêm do alto para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado e até a próxima.